Olá, bom dia a todos. Então, esses dias eu estava pensando que tem muita gente que tem um chamado de Deus na vida, mas ela não sabe o que fazer. Ou seja, ela simplesmente, ela nem sabe que ela é chamada por Deus, tá? O que acontece? Deus, quando Ele chama um dos seus para lhe servir, automaticamente ele faz com que você tenha uma experiência no decorrer da sua vida. Então, é assim, vou dar um exemplo meu. Na minha adolescência, eu estudei, como todo mundo, porém numa sala de 40 alunos, eu com mais ou menos 10, 12 anos, ninguém ia com a minha cara, eu simplesmente só tive uma amiga, onde essa amiga, ela ficou comigo da 8ª série até o 3º colegial. O resto da sala, todo mundo me odiava. E eu fui vivendo assim, sozinha. Todas as pessoas me odiavam. Outra coisa, dentro da minha casa havia muita briga familiar. Minha mãe não se falava com meu pai, os dois estavam separados, moravam na mesma casa. E irmã que não falava com a irmã, eu mesmo não falava com a minha irmã. E automaticamente com 18 anos eu saí de casa, fui morar sozinha, sem entender essas coisas que estavam acontecendo. Levantei a mão para Jesus uma vez, quando eu simplesmente tinha meus 15 anos, numa igreja evangélica, a qual uma amiga, essa única amiga que eu tive, me convidou. Chegando lá, eu queria uma religião, mas eu não queria ser crente, de jeito nenhum, crente de jeito nenhum, porque eu achava que crente era fanático, mas eu precisava de uma religião, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim. E o que eu fazia? Ia em lugar espírita, cheguei aí na Umbanda, no Candomblé. Chegando lá, a mãe de santo, quando eu entrei no lugar, ela mesma falou: aqui não é o seu lugar, você não pertence a esse lugar. Só que eu não entendi o que ela quis dizer, né? Mas voltando lá ao assunto, cheguei nessa casa, né, na visita, havia uns irmãos da igreja, e os irmãos começaram a orar. Naquela época, eu usava aqueles brincos que tinham correntinha. Eu estava bem rebelde mesmo, bem rebelde. Cheguei lá, sentei. Os irmãos começaram a louvar, cantaram aqueles hinos da harpa. Quando Deus começou a usar a irmã simplesmente pôs a mão na minha cabeça e falou assim: Deus está dizendo, moça, que você tem uma vida muito sofrida. E começou a falar toda a minha vida. E ela começou a falar coisas assim que ninguém sabia. Eu e Deus, e mais ninguém sabia. Ela falou: você aceita Jesus? Eu falei: aceito. Levantei minha mão e comecei a frequentar a igreja. Aceitei Jesus na Deus e Amor. E fui batizada na Congregação Cristã do Brasil e permaneci mais ou menos uns 2, 3 anos seguindo o caminho. Depois, devido a umas provas que começam a acontecer, eu me afastei e fiquei afastada, vamos dizer, uns 10 anos, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, esses dias eu estava pensando, nossa, por que será que a gente, quando aceita Jesus, acha que tudo vai para melhor, tudo vai dar tudo certo, que você vai ter família restaurada? Aí eu fui procurar uma base bíblica. E na base bíblica eu encontrei em Mateus 10:34, que diz: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Lendo esse versículo, eu fiquei pensando,
Eu falei, aquele cristão que nasceu no lar cristão, que vai para a igreja, que não tem contendas, espera aí, não, tem alguma coisa de errado, porque se Deus disse que ele veio para não trazer paz, para trazer discórdia, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque não que todo cristão tenha que viver um inferno dentro de casa. Mas o que eu quero dizer é que a gente passa contenda no trabalho, contenda no serviço, contenda na escola, contenda dentro de casa. E quando você para pensar, meu Deus, por que será que eu passo por tudo isso? E o Senhor explicou justamente nessa frase, né? Em Mateus 10:34, que diz que ele veio para trazer a discórdia, ou seja, o Espírito Santo, ele quer que venhamos a viver pela fé, completamente dependente de Cristo. Automaticamente, quando você tem essas discórdias dentro da sua casa, você não tem a quem recorrer. E Deus, ele fica de braços abertos para te acolher. Ele quer que a gente tenha humildade, tenha coração quebrantado, para dobrar o joelho, chorar aos pés do Senhor. Porque automaticamente ele vai fazer a gente passar por várias provas. Mas Jesus disse que nós passaríamos por aflições e que tenhamos bom ânimo, porque ele viveu aqui e ele passou pelo mundo. E ele foi um sobrevivente do mundo. Ele não deixou o mundo entrar dentro do seu coração. E é isso que eu quero deixar para vocês. É que vocês avaliem a vida de vocês. Porque servir a Cristo não é fácil. Ah, mas eu faço tudo bonitinho e não passo por nada disso. Mas espera aí. Reavalie, porque para viver com Cristo não é um mar de rosas. Existe um louvor que diz, pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Por que pregue os espinhos também? Justamente por causa disso, porque ser cristão não é simplesmente você pegar a Bíblia e colocar embaixo do seu braço, ir para a igreja, sentar no banco da igreja, para mostrar para o pastor ou para mostrar para os irmãos que você está ali todo domingo. Nós temos que ter santidade dentro da nossa casa, dobrar o nosso joelho, orar, clamar ao Senhor, pedir forças, porque o mundo, ele é bom, porém ele faz coisas que tirem a gente da presença do Senhor. Então nós temos que usar essas coisas do mundo para pregar um evangelho para aqueles que precisam. Do mesmo jeito que Deus havia enviado um anjo a Abraão e disse que ele olhasse para o céu e que daquelas estrelas ele teria vários, que não teria como contar. Eu não lembro direito qual a passagem da Bíblia, está no Antigo Testamento, mas Deus pediu para ele olhar para o céu, que ele contasse as estrelas. Ou seja, naquela época, Abraão, ele não tinha filhos e ele nem tinha esperança de ter, mas Deus falou que ele teria muitos filhos e que não daria para contar assim como a quantidade de estrelas no céu. Então, o que eu entendo dessa passagem é isso, é que devemos ter bom ânimo, porque assim como Deus fez com Abraão o impossível, ele pode fazer com a gente também, mas que a gente tem que ter uma posição na presença do Senhor. Tirar o desânimo de lado, não permitir que a depressão tome conta do nosso coração. Temos que olhar somente para Cristo, porque é Ele e o Espírito Santo quem vai nos guiar na presença de Deus, ok? Depois eu vou gravar um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês como que foi a minha caminhada e meu batismo com o Espírito Santo, ok? Gente, obrigada, Deus abençoe, amém.